Eu estava assistindo ao canal Placar TV, acho que esse é o nome, canal Placar TV, onde tem ali jornalistas de São Paulo, ali com foco, né, com uma origem ali na mídia de São Paulo, Fábio Sormani, Facicani, Quezada, Flávio Gomes, estavam repercutindo a pesquisa de torcida feita pela Infomoney, que coloca o Flamengo ali com 25% praticamente, né, 24,8% da preferência dos torcedores, e o Corinthians com 19,4%, exatamente. Uma diferença de 5,4 pontos percentuais da torcida do Flamengo em relação ao Corinthians, ou, se você quiser, 12 milhões de torcedores a mais que o Flamengo tem em relação ao Corinthians. Mas o que esses jornalistas estavam tentando fazer é, de todas as maneiras, distorcer ou, se quiserem, manipular as informações para tentar aproximar o Corinthians do Flamengo. Mas nem assim é possível. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Você que curte o canal e quer ajudar no crescimento do mesmo, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho, que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é você deixar o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Claro, comente aqui se você gostou de algo, ou se você não gostou, não tem problema, interaja, comente. Através dos seus comentários, a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo entregue para você, além do que a gente pode estreitar a relação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais um ponto, na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro do canal, com uma série de vantagens e benefícios exclusivos para quem se torna membro. Então, não perca tempo, chega lá, clique no link, se torne membro do canal e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, como a imprensa de São Paulo, nesse exemplo aqui que eu citei, né, do Fábio Sormani, Facicani, Quezada, tentam de todas as maneiras distorcer o que a pesquisa diz em relação ao crescimento de torcida, a participação de torcida e o potencial de cada clube em relação à sua marca. Como eles tentam distorcer as informações para tentar vender uma imagem de que o Corinthians está se aproximando do Flamengo. Só que, ainda que tentem distorcer ou manipular os dados, algumas coisas são incontestáveis. Mas a gente vai abordar aqui alguns pontos que foram levantados pelos jornalistas, enviesados, tentando aproximar a marca Corinthians da força da marca Flamengo. Como, por exemplo, quando eles falam que o Corinthians se aproximou do Flamengo nas pesquisas. Eles falam que o Corinthians tem ali na pesquisa 19,8 e o Flamengo 24,4, 24,5. Ou seja, 24,4. Eles inverteram a lógica completamente. E a lógica não, eles inverteram, desculpa, as informações. O Flamengo tem 24,8 de participação em torcida, não 24,4. O Corinthians tem 19,4 e não 19,8. Então, nessa lógica, o Flamengo estaria ali nada mais, nada menos que 4,6 pontos percentuais à frente do Corinthians, quando, na verdade, como o número é de 24,8 versus 19,4, o Flamengo está 5,4 percentuais à frente do Corinthians. Ou seja, uma diferença ali de praticamente um ponto percentual. Ok, isso não é muita coisa, não representa muita diferença, mas são nesses detalhes que a mídia vai tentando distorcer as informações para vender uma narrativa muito favorável àquilo que eles estão tentando te convencer, né? Agora, o ponto que chama atenção mesmo é que eles sempre batem, vamos dizer, em geral, diminuiu para 5 pontos percentuais
a diferença do Flamengo para o Corinthians, que na verdade historicamente sempre caminha em 7% ali, né? E aí você vai ter aquelas oscilações dentro da margem de erro, que a própria pesquisa fala que é em torno de 2%. Então, se historicamente a vantagem do Flamengo sobre o Corinthians é algo em torno de 7%, cair para 5% está dentro da margem de erro. Mas eles esquecem um ponto muito importante de se considerar, que esses 5%, ainda que a margem de erro trabalhe, estejam tanto de um lado do Corinthians, 2 para menos, sejam 2 para mais, e do Flamengo, ao invés de 2 para mais, 2 para menos, ainda assim, dentro da margem de erro, o Flamengo ele está à frente do Corinthians. Por mais que na margem de erro o Corinthians suba 2 e o Flamengo desça 2, o Flamengo está à frente do Corinthians. Então não tem essa aproximação. E um outro ponto muito importante que a gente precisa observar, e eu já disse aqui em outros vídeos, e isso vem sendo mostrado em todas as pesquisas. Gente, quando a gente observa uma pesquisa, a gente tende sempre a olhar o resultado final daquela pesquisa. Ah, o Flamengo tem mais torcida. Ah, o Corinthians é a segunda maior torcida. Ok, isso é importante, mas você precisa entender em perspectiva para saber para onde está caminhando essa análise. E aí você precisa observar o que a gente chama de in process, ou em processo, né? Um termo em inglês se chama in process, ou seja, aquilo que está em processo e que vai refletir futuramente naquele resultado final, naquilo que o torcedor fica sempre mirando, qual é a maior torcida, quem está na frente, quem está atrás, quem é a terceira, quem é a quarta, qual a diferença de percentual, qual a diferença de torcedores. E aí um ponto muito importante, que a mídia de São Paulo, e no caso específico, esses jornalistas não levantaram, que é justamente você olhar as faixas etárias mais novas, né? Porque essas faixas, na medida que elas avançam nos números das pesquisas, porque, veja bem, só começa a contar na pesquisa a partir de 16 anos. E na faixa etária de 16 anos, a torcida do Flamengo vem acelerando muito o crescimento. Eu já disse isso a respeito, vocês podem botar no Google aí, pesquisa de torcida, faixas etárias mais jovens, que vocês vão ver diversas pesquisas desde a CNN, Raio do Torcedor, sabe, o próprio Datafolha, que é assim um estudo de pesquisa de São Paulo, e as pessoas falam que tem um viés pró-Corinthians, eu acredito que tenha mesmo, mas ainda o Datafolha mostra muito bem isso, que o Flamengo na faixa etária mais jovem, ele vem crescendo de forma absurda. Se o Flamengo, no cômputo geral, tem hoje uma participação de 25% de torcida, na faixa etária mais jovem ele está em torno de 30% ou mais, ou seja, ele cresce de largada 5 pontos percentuais na faixa etária mais jovem. 5 pontos percentuais, gente, é muita coisa. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que na medida que as faixas etárias mais jovens vão aprofundando na pesquisa, elas deixem de ser a faixa de 16 a 24 e passem a ser a faixa de 24, porque o torcedor ele não muda de time ao longo da vida dele, tá? Isso é um fato. Então o que acontece? Aí vão entrar outras faixas etárias mais jovens e aí você vai ter duas faixas onde o Flamengo ele predomina com um percentual acima de 30%, né? E aí quando a faixa de 24 a 33, a 24 a 32 também mudar, essa faixa for para 33 a 41, por exemplo, aí a faixa que está de 16 a 24 for para 24 a 32 e a faixa que não está contando começar a contar, aí você vai ter 3 faixas etárias na pesquisa que tem uma predominância pró-Flamengo acima de 30%. Entende que isso é uma questão de matemática, que os números estão simplesmente mostrando que o Flamengo vem acelerando o crescimento da sua torcida nas últimas décadas, né? Essa diferença do Flamengo para o Corinthians já chegou a ser de 2, 3% dentro da margem de erro, e essa diferença hoje é muito maior, muito em função das faixas etárias, das pessoas mais novas, das crianças, cada vez mais estarem escolhendo o Flamengo para torcer, o Flamengo como seu clube. Ainda que essas faixas etárias sejam faixas etárias de outras regiões, como São Paulo.
O Flamengo é a torcida que mais cresce em São Paulo. E tudo isso, gente, são dados, são fatos, levantamentos baseados em pesquisa, mas também consumado por fatos, né? A torcida do Flamengo é a que mais cresce em todas as regiões do país, inclusive em São Paulo. Então, esses dados mais aprofundados, o que a gente chama de in-process, eles não são argumentados pela imprensa de São Paulo, no caso em específico do Fábio Sormani, que eu estava vendo o programa e fez esse comentário, como Quezada, que é corintiano. Então você nota que tem ali um discurso muito enviesado. Eu não sei se não se aprofundam nesses números por falta de interesse ou por pura ignorância, no sentido de desconhecer essa estratificação que diz muito sobre o crescimento dos clubes, né? Então, se eles não conseguem observar ao longo das décadas o crescimento da torcida do Flamengo em relação ao Corinthians, eu não sei se é por pura ignorância, desconhecimento desses dados, ou também por um interesse enviesado de não querer falar a respeito, né? Até acho que é por interesse enviesado de não querer falar a respeito, porque a gente não pode dizer necessariamente que são pessoas ignorantes, já que são pessoas do meio de comunicação, que têm que estar muito bem informadas a respeito de tudo. Então, nesses comentários, e não eu dei o exemplo aqui do Fábio Sormani, do Fascani, do Quezada, nesse programa específico, mas você vê isso sendo defendido por vários jornalistas de São Paulo, e são opiniões rasas que tendem mais a confundir do que informar, né? Porque se fosse para informar, teria que contextualizar tudo direitinho. Hoje o Flamengo representa 1/4 da torcida brasileira. O Corinthians está a 5,4 pontos percentuais atrás do Flamengo. Isso significa uma diferença de 12 milhões de torcedores. Gente, 12 milhões é maior do que a torcida do Vasco, segundo as pesquisas apontam, e ali de um tamanho semelhante ao do Palmeiras e do São Paulo, segundo as próprias pesquisas apontam. A diferença entre Flamengo e Corinthians, 12 milhões de torcedores. Então, tudo isso precisa ser colocado em contexto, e o fato é que a torcida do Flamengo cresce de forma acelerada nas faixas etárias mais jovens. Ou seja, daqui a 10 anos, esse número que é de 25% para 19% pode ser de 30% para 21%, ou melhor, deve ser segundo os números apontam. Um outro ponto extremamente importante que se tira de contexto é quando eles falam que o Corinthians, por estar no mercado de maior PIB do país, tem vantagem em relação ao Flamengo no fechamento dos contratos comerciais, do segmento publicitário, de todo o mercado de propaganda, porque a mídia publicitária, a indústria publicitária está concentrada em São Paulo e é a região de maior consumo do país. Bom, olha, as empresas de publicidade, boa parte das grandes empresas de publicidade devem ter ali seu escritório em São Paulo. Mas, gente, não significa que elas vão trabalhar especificamente o mercado de São Paulo. Por favor, nós estamos na era de digital. Hoje em dia você não tem mais barreiras geográficas. Mas a maior empresa publicitária do Brasil, ela fica localizada ali, sei lá, na Farias Lima, né? Ou em qualquer outro canto lá em São Paulo, porque realmente é uma região que concentra as grandes empresas, os grandes escritórios, principalmente no segmento de mídia e publicidade, mas não significa que esses escritórios vão trabalhar restritos ao mercado de São Paulo. Isso não existe, do contrário, não seriam grandes empresas, seriam empresas regionais. E sabe aonde você pode constatar isso? Porque é simples. Se os clubes de São Paulo têm essa vantagem, né, em relação ao Flamengo, por estarem na região de maior consumo, perto das grandes empresas de mídia e publicidade, por que não faturam igual ao Flamengo, já que estão no grande centro? Ou seja, o mercado acaba dando a resposta, e é inquestionável. Por que não fatura, então, mais do que o Flamengo? Por que a camisa do Flamengo, os patrocínios estampados na camisa do Flamengo valem mais do que os patrocínios
estampados na camisa de São Paulo, de Palmeiras, de Corinthians. Será que é pelos lindos olhos dos rubro-negros? De repente essas empresas, eu vou fechar com o Flamengo porque eu gosto muito da torcida do Flamengo, porque eles são muito legais, eles são muito gente boa. Será que é essa a dinâmica? Ou simplesmente eles pagam mais pela camisa do Flamengo porque eles sabem que vão ter um retorno muito maior? E essa análise de retorno, ela é fundamentada em números, em estatísticas, em pesquisas, em ciência, né? Quando eu digo ciência, ciência dos números, de analisar os números, taxa de retorno. Hoje em dia a gente tem toda uma dinâmica de análise financeira para verificar qual é o melhor investimento, e pagar um patrocínio é um grande investimento para um clube de futebol e para quem está pagando, né? Então, por que que esses clubes, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, o famoso trio de ferro, têm contratos com valores relevantemente menores que os valores do Flamengo? Não faz sentido. O mercado já está dando a resposta, dizendo simplesmente que isso é uma retórica que visa confundir e não informar. E aí, um outro ponto também, né? Além dessa questão que eu mencionei agora, dos contratos, sabe, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, os contratos publicitários, faturamento, por que não faturam mais? Por que nos balancetes os números do Flamengo são sempre maiores? E olha, que o Flamengo cada vez mais depende menos de venda de jogadores, e cada vez mais os clubes de São Paulo dependem mais de venda de jogadores para tentar de alguma forma se aproximar. Então, a resposta do mercado, ela é inequívoca. Só que essas análises, quando passadas, elas não consideram esses contextos, elas não consideram esses números e ficam tentando passar uma mensagem que é totalmente destoa da realidade, é totalmente desconexa da realidade. Eu sempre faço essa pergunta para quem me questiona. Poxa, se, sabe, os clubes de São Paulo, eles têm uma relação de faturamento por estarem no maior mercado, no maior PIB do Brasil, por que os contratos comerciais não são mais vantajosos para esses clubes? Será que as grandes empresas nacionais têm uma afeição pelo Flamengo e não pelos times de São Paulo? Não faz sentido. Mais uma pergunta: por que então, quando o Palmeiras, tentando pressionar a Adidas para que essa aproximasse o contrato do Palmeiras em relação ao Flamengo, e o Palmeiras bateu na mesa e disse: se não revisarem os valores, a gente não vai seguir com o negócio, a gente vai rescindir o contrato. Ou eu ganho parecido com o Flamengo, ou a gente rescinde o contrato. E o que a Adidas fez? Ok, então, pode sair, contrato rescindido, porque vocês não vão ganhar mais e nem próximo do Flamengo. E nem próximo do Flamengo. Vocês, no ápice de vocês, no recorde de vocês, venderam 600 mil camisas. O Flamengo em crise, ou ali naquela zona morta que não incomoda ninguém, vendeu 2 milhões de camisas, quase 4 vezes mais que vocês. Desculpa, mas isso aqui é um negócio. Se vocês querem seguir por esse lado, tchau para vocês. Podem fechar com quem quer que seja. Fechou com a Puma, e a Puma continuou pagando menos para o Palmeiras em relação ao que o Flamengo ganha da Adidas. E sabe por quê? Porque isso é negócio. O clubismo pode ser ali para os torcedores, mas isso é negócio. E o mercado responde de uma forma inequívoca, que independente da região, o clube que gera mais receita, com mais capacidade, com mais potencial de arrecadação, é o clube de resgata Flamengo. Independente da zona geográfica que ele esteja localizado. E esses contextos, essas informações, elas não são colocadas à mesa na hora que um programa como esse vai debater. Porque o programa, como eu falei, de duas uma. Ou fazem isso porque são enviesados, clubistas, ou fazem isso por desinformação, ignorância. Eu acho que é a primeira opção, uma questão clubista, enviesada, e acabam desinformando ao invés de informar. Quero saber a sua opinião a respeito.
Portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante ao se inscrever, ativar o sininho, aquele like, o famoso joinha. Claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp. E não esqueça de ir lá na descrição desse vídeo, clicar no link para se tornar membro. Veja uma série de benefícios e vantagens para quem se torna membro. Não perca a oportunidade, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.